Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Eu gostaria de pedir à plataforma, pode se assentar com seus familiares. Bom, eu gostaria de perguntar aqui, quem é aluno da escola? Por favor, se coloque em pé. Quem é aluno da escola? Aluno da escola adventista, por favor, se levante. Olha, temos bastante. Ok. Professores da escola, podem ficar em pé, por favor. Professores ou funcionários? Olha, temos alguns também. Ok. A escola está bem representada. Muito obrigada. Queridos, hoje é um dia muito especial. Nós estamos comemorando mais um dia de educação. Assim como o irmão Bruno havia falado, não existe dia, né? Na realidade, dia para comemorar são todos eles. E dia de educação também são todos os dias. Mas nós nos sentimos muito felizes e honrados por ter esta oportunidade. E mais felizes ainda por sabermos que a Igreja Adventista se preocupa tanto com a educação, que nós temos uma escola com os princípios adventistas. E isso é maravilhoso. Uma das nossas características é presentear. Não sei que quantos sabem disso, mas a escola adventista gosta de presentear. E eu havia perguntado antes quem são os alunos da escola adventista. E eu gostaria de saber, tem algum ex-aluno há 30 anos da escola adventista aqui presente? Alguém que fala assim, há 30 anos eu estudei na escola adventista. Tem alguém? Professor, que orgulho! Ela hoje é professora da escola adventista. Por favor, vem aqui à frente. Por favor. Por favor, professora Elizabeth. Gostaria de dar um presente para vocês. 30 anos, ó, atrás. É aqui mesmo, né, professora? Que era a sua escola? Aqui também era a sua escola, professora? Professora, parabéns. A senhora também? Muito bem, então pode vir. Que bom, olha! Que bênção! Gente, eu vou pegar o saquinho. Vem cá, pode vir. Ok, fiquei até com medo de perguntar mais, porque tem poucos brindes agora, mas vamos lá. Tem mais 3 brindes aqui. Tem alguém que é ex-aluno 20 anos atrás? Há 20 anos atrás foi aluno da escola adventista? Tem alguém? Então pode vir. Se tem, pode vir. Eu tenho só mais 3, só veio 3. Tô brincando. Podem vir. Pode vir, minha irmã. $50 anos? 50 anos? Pode vir, por favor. Parabéns, meu irmão. Pode vir quem há 50 anos atrás foi aluno da escola adventista. Pode vir aqui.
foi na escola de instrução do doutor, que deve ter uns 56 anos. Nossa, nem entendi. Deixa eu dar uma viu? Deixa eu ver. Ok, os brindes acabaram, irmãos. Que bênção! A educação adventista, ela, só no Brasil, ela já tem mais de 120 anos. E nós louvamos a Deus, porque enquanto tantas escolas, mesmo que tenham tradição, estão com essa crise, com dificuldades financeiras, a educação adventista, através da mão poderosa do nosso Deus, tem avançado. Isso é para a honra e para a glória do nosso Senhor. E é interessante como Deus, ele direciona tudo. Hoje, na mensagem das crianças, nós falamos sobre um personagem. Quem foi? Daniel. Na mensagem das ofertas, nós falamos sobre uma pessoa. Qual era o nome dele? Irmão, vocês não prestaram atenção? Qual era o nome do rapaz? Irmãos, também era Daniel, irmãos. Também era Daniel. Mas igual as crianças, viu? Aqui da escola. E a nossa mensagem, nós também vamos abordar alguns pontos sobre Daniel. Bom, eu gostaria de iniciar essa mensagem fazendo uma oração com você. Peço que você feche seus olhos e, em reverência, incline a sua fronte. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, a Tua palavra será aberta. Pedimos que o Teu Santo Espírito habite neste local e que não venha ser eu que venha falar, mas sim o Senhor. Que possamos, Senhor, sair deste lugar cheios, repletos do Teu Espírito Santo. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Existem alguns ambientes que nós chamamos de ambientes educadores. E nós vamos falar sobre esses ambientes e sobre a influência desses ambientes para a educação. Todas as vezes que a Bíblia ou o Espírito de profecia se referem à prioridade máxima da educação, a formação do caráter de nossas crianças é apontada como sendo merecedora de todos os nossos esforços. Esse fato investe o educador de uma solene responsabilidade. Lidar com mentes humanas é a mais bela obra que já foi empreendida por seres humanos. Está em Fundamentos da Educação Cristã, página 277. O caráter que receba a aprovação de Deus não é fruto do acaso. E são muitos os fatores que influenciam. Hoje, nós vamos falar sobre alguns desses fatores. Na nossa plataforma, nós tínhamos representantes de algumas dessas instituições. O irmão que estava aqui, que é ancião, estava representando a igreja. A nossa professora, a coordenadora e o diretor financeiro e eu, representando a escola. A nossa irmã Giza, representando a família. E o Rickson aqui, representando todos os alunos, demonstrando que todos nós influenciamos na educação deles. Queridos, eu gostaria de pedir a você para abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Vamos ler o verso 15 e o verso 17. 1 João 2, 15 a 17. Quando avaliamos o poder das influências corruptoras no mundo, corremos o risco de minimizar os seus efeitos. Por estarmos mergulhados no mundo, na maioria das vezes somos muito complacentes em permitirmos que valores e costumes do mundo invadam a vida das nossas crianças e jovens. Infelizmente, estamos acostumados a receber influências dos programas de televisão, das músicas, das leituras e, sobretudo, de conversações. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, no verso 15, no verso de 15 a 17, diz assim: Não ameis o mundo,
nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Queridos, nós podemos observar um exemplo da Bíblia que nos mostra como a educação, a verdadeira educação, ela gera frutos, como está dizendo aqui nessa última parte, permanece eternamente. Vamos abrir no livro de Daniel. As nossas crianças já entenderam o recado, já entenderam a mensagem. Agora vamos entendê-la também nós, os adultos. No capítulo 1 de Daniel, nós vamos ler o verso 5 e o verso 8. Daniel, ele não estava numa situação confortável. Ele estava distante dos seus parentes, distante daqueles que ele amava, distante daqueles que o criaram, de seus pais, de seus familiares, e estava indo para um local que ele não sabia qual seria o seu destino, o que poderia lhe acontecer. Era uma terra onde eram pessoas idólatras, eram politeístas, adoravam diversos deuses, e com certeza os costumes daquele povo eram diferentes dos costumes que ele havia aprendido na tribo de Judá, da qual ele fazia parte. E disse assim, no verso 5, diz assim: determinou-lhe o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, no verso 8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Queridos, Daniel poderia simplesmente fazer o que estava sendo orientado. Ele poderia comer e beber das finas iguarias do rei. Você já parou para pensar? As nossas crianças aqui tiveram uma demonstração do que poderiam ser as finas iguarias. Mas você já parou para pensar o que tinha naquela mesa? Primeiro que ela deveria ser enorme, talvez tenham comidas ali de outros estados, de outros países, coisas que ele nunca nem havia visto ou experimentado. Mas com certeza, a mesa do jantar, do almoço de um rei, não é qualquer mesa. Se Daniel chegasse até aquele povo e ele falasse assim, ó, tudo bem, vou comer. Alguém iria contra ele naquele ambiente? Alguém falaria, não, você é da tribo de Judá, você não pode fazer isso, esse alimento é impuro. Será que alguém dos eunucos ou alguma outra pessoa iria repreender Daniel? Provavelmente não. Por quê? Porque ele estaria fazendo o que todos fariam. Ele estaria sendo normal, comum. Ele faria o que todos estavam fazendo. Mas Daniel, ele era um jovem diferente, porque ele era fiel à educação que ele havia recebido. Meu pai faleceu já tem mais de 10 anos. E ele costumava dizer assim para mim e para os meus irmãos. Eu sou a mais nova de 5. E ele costumava dizer assim pra gente: eu vou ficar feliz quando eu souber que vocês fizeram o que eu orientei no momento em que eu não estou presente. E os pais de Daniel, com certeza, depois, não sei se eles tiveram contato com Daniel, ficaram felizes
porque souberam que Daniel foi fiel ao seu caráter, foi fiel àquilo que eles ensinaram, longe da presença deles. Você, como pai, como mãe, também ficaria feliz em saber que seu filho, lá na universidade, com tantas influências, com tantas coisas ruins, ele escolheu ser fiel? Você também ficaria feliz como pai, como mãe? Eu imagino que sim, que ficaria muito feliz. Queridos, Daniel soube escolher, porque ele tinha a educação do caráter. A influência do mundo, ela pode corromper aqueles que não tiveram forte, sólida base em sua educação. Por outro lado, há também uma outra instituição, né? Se nós podemos chamar assim, que também influencia o caráter. E essa instituição é exatamente onde nós estamos, é a igreja. Ao avaliarmos a importância da igreja para a formação do caráter das nossas crianças, temos a tendência de supervalorizá-la. Porém, ainda que a igreja exerça uma enorme influência na apresentação e valorização dos princípios eternos, o tempo gasto na prática congregacional é pequeno. Se uma criança passa 5 horas por semana envolvida em atividades da igreja, que eu já acho um tempo bem extenso, esse tempo equivale a 1/4 das mínimas 20 horas de aula de uma semana letiva. Então é um tempo curto, é um tempo muito pequeno, se comparado às outras ações e às outras atividades que ela tem durante o dia dela. A igreja é muito importante e a influência da igreja também é muito importante. Vamos ver para Daniel como era importante a influência da igreja. Capítulo 6 de Daniel, no verso 10. Só para contextualizarmos, o que havia acontecido? Daniel, ele era um dos homens mais importantes naquele local. Ele era presidente de um grupo de pessoas. Ele comandava um grupo de pessoas. E o rei confiava nele. E tinha a intenção, inclusive, de colocá-lo acima de todos os outros presidentes. E isso, com certeza, e a própria Bíblia relata, deixava as pessoas com muitos ciúmes, com muita inveja. Só que eles tinham uma dificuldade. Olha o que diz no capítulo 6. Diz assim, ó: porque nele havia um espírito excelente. No capítulo 6 ainda, no versículo 4, no finalzinho diz assim, ó: porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Como que eu vou derrubar do poder uma pessoa que é fiel, que nele não se acha culpa e que seu espírito é excelente? Bom, aqueles homens maus pensaram: se ele é fiel a um Deus, nós vamos encontrar algo para atrapalhar a vida de Daniel. Então eles chegaram até o rei e disseram assim: rei, todos nós estamos de acordo, já conversamos entre nós, estamos todos de acordo que todo homem que pelo espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E o rei achou aquilo bom, porque ele também era um rei orgulhoso. Ele se via, né, como alguém muito importante, como um Deus também. Então ele achou uma ideia ótima. E como todos aqueles que eram seus conselheiros estavam de acordo, ele decretou aquela lei. Aqueles homens sabiam do costume de Daniel, conheciam o dia a dia de Daniel e sabiam que por nada no mundo Daniel faria petição a outro Deus a não ser o seu. Então eles ficaram vigiando Daniel. E olha que interessante, diz aqui no verso 10 assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia
se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. E eu me atenho a esse último pedacinho, como costumava fazer. Queridos, eu já ouvi muitas histórias, inclusive dentro da minha própria família, de filhos que se põem na escolha de não vir à igreja. Eu acho que dentro da sua família ou de outros ciclos de convivência, você já tem ouvido isso. Pessoas que escolhem não vir à igreja. E são pessoas que ainda não têm o seu caráter totalmente formado. E muitos pais e mães permitem que seus filhos fiquem em casa, assistindo televisão, jogando videogame, ou fazendo qualquer, ou dormindo, porque sábado, acordar cedo, no sábado, já acorda todos os dias. Tem pais que permitem que os filhos não estejam com eles na igreja no dia santo e em outros dias também. Queridos, aqui deixa bem claro que a família de Daniel tinha hábito de ir à igreja. Eles tinham o hábito de ir ao templo. Tanto era tão importante para Daniel a igreja, o templo, que ele abria a sua janela do lado onde ele sabia que dava para a direção de Jerusalém. E lá ele adorava a Deus. Querido, se você deseja que o seu filho, que a sua filha, que quem você ama, seja bem sucedido, tenha um espírito excelente, leve-o aos pés do Senhor. Leve-o à igreja. Faça com que isso seja um hábito. Com que ele tenha isso como algo que ele deve fazer sempre. Uma outra instituição que também influencia muito na educação é o ambiente educador por excelência, que é a escola. Quanto às nossas escolas, Deus as idealizou para serem um ambiente seguro para a apresentação e prática dos princípios educacionais da Palavra de Deus. Nesse ambiente, a prioridade não é o saber acadêmico, ainda que o mesmo seja de enorme importância. A prioridade de todos os esforços é a construção do caráter. Cada criança matriculada numa escola assim é vista como um candidato ao reino do céu. Dessa forma, cada professor ou funcionário é também um missionário. No livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 64, diz assim: há urgente necessidade de escolas em que os jovens possam adquirir hábitos de domínio próprio, aplicação e confiança em si mesmos, de respeito para com os superiores e de reverência para com Deus. Com tal instrução, poderemos esperar ver os jovens preparados para honrar o seu Criador e ser uma bênção para os seus semelhantes. Muito poderia se falar sobre a incalculável influência de uma escola cristã na vida de uma criança. No entanto, devemos lembrar que todas as escolas estabelecidas e todos os educadores nunca, jamais substituirão a principal educação, que é a educação do lar. Mas ela não terá que prestar contas, a escola não terá que prestar conta por aquilo que não é sua obrigação. Deus, Ele deu uma obrigação para a escola, Ele deu obrigação para a igreja e Ele deu obrigação para a família. Cada uma dessas instituições será cobrada de acordo com a sua responsabilidade. Eu ouço muito alguns pais falarem: professora, eu sei que quem educa é a família. Quem educa é a família. Eu imagino aqui, se nós fôssemos colocar no exemplo de Daniel, ele, se nós fôssemos pensar, talvez ele não teria concluído o ensino médio, mas a principal educação ele teve, que foi a educação do seu caráter. Ao avaliar a influência do lar na formação do caráter, as palavras se tornam incapazes de descrever a sua magnitude. Um escritor secular chegou ao ponto de intitular sua obra com a seguinte afirmação: a família é Deus. Seu objetivo era demonstrar o quanto a vivência e os valores da família podem determinar a vida e o destino de uma pessoa. Sua apresentação só não foi mais
acertada, por quê? Sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que Ele, que Cristo, nos está disposto a comunicar. Querido, Deus, Ele vai honrar o seu filho, vai honrar a sua filha, se você buscar dar essa educação para ele. Assim como foi no exemplo de Daniel. Vamos lá em Daniel novamente, no capítulo 1, no versículo 17. Diz assim: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Queridos, Deus, Ele dá a inteligência, e como está escrito aqui, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Crie os seus filhos nos caminhos do Senhor. Meu pai também dizia que ele era muito rígido com a gente. E ele sempre dizia pra gente: vocês precisam agradecer por eu saber dizer não para vocês. Porque o pai e a mãe que só diz sim, ele está deseducando o seu filho e está influenciando o seu filho para que ele cometa práticas ilícitas. O saber dizer o não é amar. O pai e a mãe que sabe dizer não para o seu filho, ele está o educando não só para essa terra, mas ele está educando para o lar celestial. Admitindo-se a realidade de que esses 4 fatores, a família, o lar, a escola e o mundo, estão simultaneamente influenciando as nossas crianças, fica fácil determinar como os mesmos devem ser equacionados. Em primeiro lugar, todo esforço possível deve ser enviado em afastar as crianças das influências corruptoras do mundo. Evitá-las totalmente é impossível. No entanto, tudo o que é possível deve ser feito. Deus espera o máximo de cada um de nós. Em seguida, o lar, a escola e a igreja devem se unir em um só propósito. Devem canalizar os seus esforços na mesma direção. Dessa forma, tudo o que for feito pela família no sentido de construir o caráter digno de receber a vida eterna será fortalecido e confirmado na escola e na igreja. Queridos, Deus nos deu uma missão. Cada um de nós temos uma responsabilidade. Eu esses dias falei com a mãe que ela é educadora por excelência. Deus, quando Ele permitiu que a mulher tivesse essa dádiva, Ele também prepara para que ela seja uma educadora por excelência. As mulheres têm grande influência, os homens grande influência, e nós como instituição temos grande influência também. Eu fiquei muito feliz esses dias. O diretor da escola adventista, eu acredito que vocês já conhecem, que ele está congregando aqui, o professor Alexandre, ele veio até mim e falou assim: professora, assisti algo maravilhoso e tive um privilégio que eu fiquei muito feliz, me senti privilegiado. E eu queria que colocassem são 3 fotos, eu gostaria de apresentar para vocês. E eu quero saber aqui quantos presenciaram esse momento. Quantos presenciaram esse momento? Levanta a mão, por favor. Quantos presenciaram esse momento? Esse foi o dia do batismo do Rickson. Cadê o Rickson? Quem esteve no batismo do Rickson? Levanta a mão aí para eu ver. Aí, muitas pessoas. Esse foi o dia do batismo do Rickson. Então, o pastor Javan, ele desejou, né, se batizar, executar o batismo, a imersão, com o uniforme dos desbravadores, e logo em seguida, vem cá, Rickson. E logo em seguida, pode pôr na primeira foto, por favor. Logo em seguida, ele colocou o uniforme da escola adventista com o lenço dos desbravadores. Isso é muito amor. Queridos, isso é a influência da escola, da igreja, e eu gostaria de chamar a mamãe também, e da família.
nós não devemos educar apenas para esse mundo. Nós devemos educar para a eternidade. Parabéns, viu? Esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo. Nós sabemos que tudo que nós fizermos será em vão se nós não levarmos as nossas crianças para o céu. Nós podemos ensinar e ser doutos em todas as áreas, matemática, história, geografia, podemos ser os melhores, que nós somos também. Mas se nós não tivermos esse privilégio, que o professor Alexandre veio muito feliz, muito emocionado, falou: nossa, professora, o Rickson me convidou para entregar a Bíblia para ele. Isso é muito bom, isso é algo gratificante para nós. Esse é o nosso objetivo. Que esse também seja o seu objetivo, de educar os seus filhos, não só para esta vida, mas também para o porvir. E como eu havia dito que o costume da escola é presentear, a gente trouxe o presente para o Rickson também. Espera só um instantinho. Nós trouxemos para você, Rickson, um uniforme novinho da Escola Adventista e uma Bíblia do estudante, para que a partir dela, tem uma dedicatória especial feita pela escola, que ela te ajude a continuar os passos e ser um exemplo vivo desse amor de Deus, tá bom? Jesus te abençoe. Uma saudação de altar para essa família, parabéns, viu? Que Deus abençoe a todos. Esse é o plano de Deus para nós e para os nossos filhos. De nossa fidelidade a Ele depende nossa salvação e a salvação dos nossos pequenos. E, sobretudo, daqueles que nós mais amamos, que são os nossos filhos e alunos. Não seria hoje o dia de cada pai e educador alistar-se no grande conflito cósmico entre o bem e o mal e cumprir fielmente a parte que Deus lhe confiou? Que Deus seja honrado pela sua decisão e que Ele te capacite, te dê inteligência e sabedoria dos altos céus para influenciar a educação das suas crianças, das nossas crianças, não só para esta vida, mas para a eternidade, ao lado do nosso Deus. Gostaria de convidar a Vanúzia, que vai levar um louvor para nós. Querido, eu não sei quais são as dificuldades que você tem na sua casa para dar seguimento a essa educação, mas saiba que em todas as suas dificuldades, se você entregar nas mãos de Deus, Ele vai te honrar e vai dar aquilo que você necessita e que os seus filhos precisam. Muitos são os desafios que nós encontramos em nossa vida e nosso caminho, mas Deus, Ele nos convida que possamos passar o que for. Deus estará conosco e andará a segunda milha conosco, irá além. Não importa a tempestade, não importa o que estivermos vivendo, mas Deus vai sempre nos voltar para o caminho certo. Nós vamos louvar neste momento, vou tentar, né? Sim, espera, o louvor que tem como título Além. Quem assistiu aqui o DVD dos Opostos já? Muitos, né? Então eu achei muito bonito aquele hino, aquele louvor, e vou tentar então reproduzir para os irmãos, para a honra e glória de Deus também. Vamos aguardar a ajuda do som, né?